chegar nessa parte aqui, que eu fui estudando, à medida que eu fui estudando, e à medida que eu comecei a trabalhar profissionalmente com a EFT, foram surgindo muitas pessoas para mim, e a gente, tudo é energia, né? Na medida que eu fui me curando também, e a gente está sempre em processo, né? Mas os pontos principais, as memórias de dores principais, eu acho que eu atraí muitas pessoas com traumas de infância, muitas pessoas que precisavam olhar para a sua história, e eu comecei, então, a sentir necessidade de estudar essa parte. Então, lembro muito bem que comecei a ler os livros da Louise Hay, olhar um pouco a história dela, aí fui migrando para estudar essa visão sistêmica, aí fui fazer cursos da constelação, workshops, fui ler os livros do Bert Hellinger, e comecei a trazer essa visão sistêmica para as terapias, mas muito com foco na criança interior, porque é o que chegava para mim e que chega até hoje. Traumas de infância, traumas de infância, traumas de infância. Então, como o Enéas ensina no curso, né, tem a técnica do filme, tem o conto da história. Então, a gente começava, ela contava a história, a gente ia tocando, né, e eu fui, a cada passo que eu fui desenvolvendo, porque a gente precisa, não é um campo, uma prática, tocar na criança interior, que precisa de bastante profundidade, bastante ser tato com a pessoa, precisa muito você estar ali envolvida com a história dela, conectada com ela, com a energia dela, bastante mesmo. Então, você tem que estar sempre se envolvendo cada vez mais e estudando muito essa parte. E daí, não sei, surgiu naturalmente para mim, digo para vocês, é uma experiência que eu gosto de compartilhar, porque é uma coisa natural. De repente, eu já não estava mais só contando a história do filme, né, ou a história da pessoa, que é o conto da história, que a gente aprende no curso. Eu estava também trazendo pequenas frases sistêmicas do Bert Hellinger durante o exercício, né? Então, aquela que a gente fala muito, eu vejo você, para a criança, né? Essa frase vem muito dos livros dele, eu vejo você. Aí conversar com a criança como quem estivesse olhando para ela mesmo, né? Que a gente faz uma visualização antes de começar o exercício. E isso foi ganhando muito espaço, foi ganhando muita força, foi ganhando muita conexão, foi trazendo muitas, mas muitas curas. Curas, eu digo assim, é a própria pessoa que se cura, né? Porque ela vai liberando as memórias do trauma, ela vai liberando os bloqueios, ela vai saindo das limitações, dos medos, né? Então, é aí que a coisa começou a mudar. As ressignificações, que é o nosso foco sempre, começam a vir de maneira natural, né? Então, aquele Você sabe, peso... você sabe que nesses trabalhos de regressão eu gosto muito de fazer o contato com a criança e trabalhar, fazer a EFT na criança. Na Eu criança, peço para o adulto atual fazer a EFT na criança. quando é criança. Existe uma Aham. conexão muito grande aí. É Sim, perfeito o resultado. sim, sim, que maravilha. Mas você diz não na nossa criança interior, na criança mesmo, quem tem criança. Isso? Não, na criança interior. Ah, tá. É mais ou menos isso, sabe? A gente vai trabalhar na criança, porque é como se o adulto saísse de cena, né? O adulto ele fica ali um espectador praticamente, e a gente vai abordar diretamente a nossa criança, que é falar com a criança em nós, né? Então a gente começa a conversar para liberar aqueles acúmulos, aqueles traumas, aquelas memórias de dores que ficaram congeladas e que fica repercutindo porque a gente vai embora para a vida adulta com essas repercussões. Então ali sentimentos de que vem muito principalmente de rejeição, sentimentos de abandono, sentimentos de baixa autoestima, de inseguranças muito alto, índices de inseguranças muito alto, aí chega ao ponto de desenvolver compulsões muitas vezes, compulsões ou por comida, ou por bebida, ou por cigarro, ou até mesmo compras, e daí a gente vai para um universo de compulsões que não tem tamanho. Então isso aí ajuda muito a pessoa, como o Enéas sempre ensinou para a gente nos cursos, perde a força, né? O peso que foi dado para aquele trauma, que antes poderia ser uma nota 10, né? Então ali ele fica muito baixo, fica muito insignificante, 1, 2, uma nota muito baixinha, que não tem mais relevância na vida da pessoa.
ela consegue já tirar de letra. Vai esquecer. Né? Isso, vai se libertar. Vai esquecer do trauma? Não, não esquece que tem algumas memórias que não se apagam mesmo, mas ela vai olhar com outros olhos. Né? Então, acho que esse foi o meu grande avanço nesse universo das terapias com a EFT e uma pitada da visão sistêmica ali, dos conhecimentos que a gente aprende com as constelações, com Bert Hellinger. E é uma gratidão enorme que eu tenho de ter tido a oportunidade de encontrar o Enéas e ter feito o curso com ele e de hoje poder estar aqui me comunicando e explicando, contando a minha experiência, né? Gente, a conversa está ótima. Então, eu quero fazer um exercício de EFT que vai levar uns 10 minutos. Eu perguntaria para a Cíntia, quanto tempo nós temos mais, Cíntia? Porque deixando algum espaço para perguntas depois. Aqui a Laura. Essa é a Laura. Ah, Laura, linda Laura. Ai, que maravilhosa. Então, e até hoje ela para... Simpaticíssimo. Ela para para eu fazer nela. Ó, todos os pontos ela está acostumada. Aí, está com 14... Enéas, está tranquilo, fica tranquilo, dá tempo de fazer a técnica e de abrir para as perguntas. Está em paz e todos nós queremos o máximo aqui de vocês hoje. Estamos muito felizes. Pode seguir, tá bom? Fique em paz. Pode seguir quanto tempo mais, Cíntia? Olha, a gente tem 15 minutos para pergunta, a sua técnica leva uns 10, que você falou, é o tempo certinho cravado, tá bom? Fica tranquilo. Okay, então, já temos que parar logo agora. Não, vai dar, faz tranquilo, a gente abre para as perguntas. Aqui a gente está num fluir maravilhoso e está tudo sempre fechando no tempo. Não se preocupe, tá? Pode dar sequência. Deixa eu só citar uma questão. Nós estamos falando de traumas da infância, inseguranças e tudo mais. A EFT também é muito boa, além disso, para trabalhar, porque eu chamo de trabalhar as crenças, nossas crenças limitantes. Nós temos certas crenças, por exemplo, existem praticantes terapeutas da EFT que usam a EFT para atletas. Os atletas, eles têm seus limites físicos, e muitos dos limites físicos vão de acordo com os limites mentais. Então, eles trabalham com a EFT nessas crenças de limitações e os resultados são fabulosos. Assim, os resultados para o esporte é muito bom. Hoje mesmo, eu estava tratando, hoje de manhã, uma cliente que queria trabalhar. Aliás, ela já vem trabalhando de antes. Antigamente, ela queria trabalhar ao apartamento, a venda do apartamento. Ela não conseguia vender o apartamento, ela achava que tinha alguma energia presa. Nós trabalhamos as crenças que ela tinha em relação ao apartamento, e não é que o apartamento, 15 dias depois, o apartamento foi vendido. E isso é muito comum, não é a primeira vez, não, já tive vários exemplos a respeito, quando nossas energias, nós estamos, as nossas emoções, nós prendemos as nossas energias e a vida não funciona, a vida não vai para frente. Exato. Então, nós temos que fazer a vida ir para frente. Isso. Possivelmente ela tinha alguma emoção, algum sentimento relacionado ao desapegar desse imóvel, né? Exatamente, assim vai. Seja para uma venda de um imóvel, seja para um esporte que você queira fazer, seja para um novo namorado que você queira ter, seja para a saúde melhor. Olha, deixa rapidinho contar a minha própria história, porque depois que eu fiz a minha cirurgia, tirei a minha tireoide, que aquilo me deixou muito mal, porque eu achava absurdo ter que tirar uma glândula. Eu continuei falando, olha, mesmo que eu não tenha tireoide, eu tenho certeza que meu corpo tem sabedoria e células podem se modificar constantemente. Há 7 anos. Podem se modificar constantemente. Uma delas pode resolver fabricar hormônio de tireoide. Tudo é possível, que a gente sabe que é possível essa bioplastia no corpo físico também. E eu sei que eu comecei a perceber, principalmente nesse último ano, que eu comecei a baixar minha dose, que eu tenho que fazer reposição hormonal. E aí passei uma semana sem tomar hormônio e fui colher sangue para fazer o exame. E o hormônio estava lá. E não é o hormônio do comprimido. E eu continuo. Então, como é que apareceu isso? Foi a gente intencionando. Então, a EFT, você pode intencionar alguma coisa, isso é fantástico.
Eu limpei toda aquela indignação durante anos, e agora que eu comecei a trabalhar essa reformulação do corpo. Por que não? Né? E apareceu o hormônio de algum canto. Eu não sei aonde. Não sei aonde. Que maravilha, né? Tem que querer saber. Que Né? maravilha. É uma história de superação mesmo. A coisa da EFT, para você desligar... O trauma a gente não apaga, a gente sabe disso, é quântico, né? Mas a gente desliga aquela reverberação negativa, ele deixa de ter significância para aquela pessoa, para qualquer coisa. Eu só não tentei ainda em planta, gente, porque eu já tentei em tudo. EFT, eu ainda não fiz EFT em planta. Você já fez, Enéas? Em planta? Planta? Já fiz. E como funcionou? A gente não pode conversar com a planta no sentido de dela responder fisicamente, mas aquele contato, aquela resposta a gente sente. É legal porque eu fiquei imaginando onde é que eu vou percutir. Então, eu pus a mão na terra e imaginei que eu estava buscando os veios dela. Mas, assim, eu nunca intencionei nada ou querer por alguma coisa, mas eu não tenho experiência. Deve ter gente que tenha feito. Há muitos anos atrás, eu vi um senhorzinho que era meu jardineiro, que ele ficava, os preguinhos, que ele dizia que eram os meridianos da planta. Mas já faz mais de 20 anos, então não vou lembrar mais. Não, a gente conversa com os animais, conversa com as plantas também. Eu converso com os animais, eu sempre falei com eles que eu nasci com a comunicação aberta com eles. Então, eu sei o que eles conversam. Mas planta não, gente, eu ainda não. Mas deve ter gente que faz. Sabe, você não traz essa experiência para a gente, Enéas? Deve ser legal. Você pode ir tudo com o FT. Eu sempre falo, gente, dá uma olhada. Todos os cursos do Enéas, vai lá, se inscreve, faça o curso dele, que é um curso formativo, organize seu pensamento, porque não é simplesmente o que você está passando naquele momento na live, é muito além daquilo. E é bom que a pessoa faça uma formação e consiga ela gerenciar aquilo, para, de repente, trabalhar com aquilo, né, Enéas? Certeza. Gente, vamos fazer o exercício? Vamos lá. Vamos Eu lá. gostaria que eu vou explicar primeiro quais são os pontos a serem usados, e depois nós vamos entrar na questão da emoção. E, basicamente, a EFT ela tem uma questão muito especial, para mim, muito especial. Você entra em contato com o problema, você acata o problema, você se acolhe e se aceita apesar do problema. A nossa tendência, nós temos um problema, eu quero estipá-lo, eu quero me livrar dele, eu não gosto de mim porque eu tenho esse problema, eu não gosto de mim porque eu tenho uns quilos a mais na barriga, eu não gosto de mim porque eu tenho reais a menos na conta bancária, eu não gosto de mim por isso, por aquilo. Na EFT nós fazemos ao contrário, nós fazemos, mesmo que eu tenha uns quilos a mais na minha barriga, eu ainda assim me amo, eu me acato, eu me acolho, eu me aceito profundo e completamente. Essa frase, para mim, é a frase de ouro de todo o processo de cura. O lindo, né? É o mais lindo. Então, exatamente, para falar essa frase, primeiro nós batemos aqui nesse ponto do lado da mão, pode ser essa mão aqui, tanto faz. Tá? Enquanto nós batemos aqui, nós falamos essa frase e entramos em contato com o problema. Tá? Eu vou fazer isso depois para vocês, deixa agora só mostrar rapidamente. Depois, os outros pontos que nós fazemos é uma sequência rápida dos pontos. Primeiro aqui em cima da cabeça. Vocês podem me seguir também, hein, gente. Não precisa se acanhar, não. Depois, aqui do lado da sobrancelha, tanto faz esse lado quanto esse lado, ou os dois lados, se quiser. Porque nós temos dois hemisférios com espelho. Né? Depois, aqui do lado do olho, onde começa a têmpora. Depois, aqui embaixo do olho. Dessa maneira, nós estamos ativando o nosso campo energético. Tá? Depois, entre o nariz e o lábio superior. É mais ou menos nessa velocidade que nós fazemos o exercício. Tá? Depois, entre o lábio inferior e o queixo. Depois, aqui o que a gente chama clavícula, o ponto do rim, a gente pega toda essa parte aqui, deixa eu mostrar. Deixa eu levantar para mostrar. Pega todo o tímor também aqui, pode pegar toda parte aqui, com uma mão ou com as duas mãos.
Depois, por fim, aqui embaixo da axila. Ok? Então, essa vai ser a sequência de pontos que nós vamos usar no trabalho, tá? Eu gostaria que vocês agora fechassem o olho, inspirassem fundo e vejam o que poderia estar incomodando você. O que poderia estar incomodando você agora no momento? O que vier na cabeça, tudo bem. Tá? Veja se aquilo que incomoda você é um incômodo físico ou um incômodo mental. Se é um incômodo mental, veja onde você poderia senti-lo no corpo. Tá? E dê uma nota para esse incômodo de 0 a 10. 10 sendo muito, muito incômodo, muito forte, e 0 não sendo nada. A primeira nota que vier à sua cabeça, ótima, tá certo? Agora inspira fundo, abre o olho, por favor. Vamos lá. Eu vou chamar de incômodo, eu não sei qual é o incômodo que vocês têm, tá? Quando eu falar incômodo, vocês devem responder a palavra incômodo pensando no incômodo que você tenha. Ok? Então vamos lá. Gostaria que, mesmo que eu sinta esse incômodo em mim, pode repetir, tá? Mesmo que eu sinta esse incômodo em mim. Me aceito e me amo profunda e completamente. Me aceito e me amo profunda e completamente. Mesmo que eu sinta esse incômodo em mim, mesmo que eu sinta esse incômodo em mim, eu me aceito e me amo profunda e completamente. Eu me aceito e me amo profunda e completamente. E mais uma vez, mesmo que eu sinta esse incômodo, mesmo que eu sinta esse incômodo, eu me aceito como eu sou. Eu me aceito como eu sou. Aceito esse incômodo. Aceito esse incômodo. E escolho poder relaxar. E escolho poder relaxar. Solta a respiração. Agora nós vamos na sequência rápida, aqui em cima da cabeça. Todo esse incômodo. Todo esse incômodo. Esse incômodo em mim. Esse incômodo em mim. Esse incômodo em mim. Esse incômodo em mim. Apesar desse incômodo. Apesar desse incômodo. Eu me aceito como eu sou. Eu me aceito como eu sou. Apesar desse incômodo. Apesar desse incômodo. Eu me amo incondicionalmente. Eu me amo incondicionalmente. Apesar desse incômodo. Apesar desse incômodo. Eu aceito o meu sentimento. Eu aceito o meu sentimento. Nós fizemos uma volta, agora vamos fazer mais uma, tá? Continuando aqui no início, sobrancelha de novo. Esse incômodo todo. Esse incômodo todo. Que atrapalha a minha vida. Atrapalha a minha vida. Está seguro agora. Está seguro agora. Para poder relaxar. Eu poder relaxar. E soltar esse incômodo. E soltar esse incômodo. Eu digo ao meu inconsciente. Eu digo ao meu inconsciente. Que eu posso soltar esse incômodo. Eu posso soltar esse incômodo. E relaxar. E relaxar. Inspira fundo, solta. Agora dê um contato de novo, fecha o olho, contate de novo o seu incômodo, veja como ele está. Não existe resposta certa ou errada, mas ele pode ter mudado de alguma maneira, a nota pode ter diminuído um pouco. Veja como está. A partir de então, vocês devem ter notado que nós encaramos de frente o incômodo, ou seja, nós encaramos o problema. Certo? Agora, eu vou falar mais uma frase de escolha. Eu escolho me livrar desse problema. Okay? Então, vamos lá. Aqui, apesar do incômodo. Apesar do incômodo. Eu escolho poder relaxar. Eu escolho poder relaxar. Apesar desse incômodo. Apesar desse incômodo. Eu escolho poder relaxar. Eu escolho poder relaxar.
Apesar desse incômodo, apesar desse incômodo, eu escolho viver livre e levemente. eu escolho viver livre e levemente. Apesar desse incômodo, apesar desse incômodo, eu escolho ser feliz. eu escolho ser feliz. Inspira fundo, solta. De novo, gente, não tem resposta certa ou errada, mas alguma coisa pode ter passado para vocês. Isso é uma demonstração bem rápida do processo da EFT. Tá? Eu vou deixar aqui uma palavra com vocês. Cássia e Denise, se quiserem falar um pouquinho. E depois eu abro para perguntas. Vocês vejam perguntas e comentários sobre o trabalho, esse rápido trabalho que nós fizemos, tá bom? Eu acho bem legal sempre perguntar para o meu paciente se apareceu alguma coisa, se apareceu alguma sensação, se ele teve um mal-estar ou de repente viu uma coisa, o que ele sentiu, o que ele viu, para trazer a pessoa para a conexão com o sensorial dela e não com as ideias, né? Porque a gente está tentando trazer de verdade o que está lá, né? Num campo perdido. Então, eu sempre pergunto o que você sentiu, né? Eu dificilmente pergunto a graduação, porque às vezes a pessoa não vai saber graduar. O negócio está tão sério, né? Mas eu falo, o que você sentiu? Eu senti assim, ela sentiu um pouco de dor no topo da cabeça, olha que legal, é o que a gente está falando agora, e a dor sumiu, é isso. E às vezes a pessoa não saiu a dor, volta a fazer aquela sequência sobre a dor que apareceu, como ela, de repente se não sumiu, faz aquela dor, apareceu uma dor de cabeça quando eu estava fazendo essa rodada, e aí veja como fica. Isso dá uma credibilidade, é o que você ensinou para a gente, pega o que apareceu e trata, não é? Exatamente, é isso aí. Perfeito. Cássia, quer falar alguma coisa? Às vezes também, que eu lembro que foi uma dos aprendizados do curso, da gente perguntar também se surgiram, às vezes, algumas pessoas, porque como são memórias acumuladas, tem uma memória congelada lá, às vezes pode ser que tenha alguma história envolvendo uma pessoa do passado que faz com que essa dor se potencialize. Então, às vezes, é comum terminar uma rodada, principalmente de um desconforto desse, e a pessoa lembrar, eu não sei por que eu imaginei aqui alguém da minha família, ela vai falar quem é, às vezes um irmão, às vezes o pai, às vezes a mãe, ou ela começa a se imaginar na infância, isso depende da história de cada um, né? Mas às vezes pode ter relação com uma pessoa do passado, essa dor ela foi se potencializando, né? Com certeza. E disso eu estou repleto de histórias a respeito. Tem muita gente falando que sentiu sono, acho que a Mary falou também de bocejar, rotar. Isso, gente, é muito comum. São as energias que estavam presas que vão se soltando. Tá? Isso é muito comum, um bom sinal, na verdade. Sinal de que está respondendo bem. Isso. Ok, gente. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de poder ter aberto com vocês. Cíntia, se tiver alguma pergunta, você manda agora. Vamos lá, então. Perguntas temos, certeza. Eu já tenho aqui algumas. Se ninguém levantar a mão, eu vou ficar com as duas mãos levantadas, hein, gente? Vamos participar. Sinara tem uma pergunta. Sinara, você eu gostaria que você, quando fosse fazer a pergunta, pede para quem você quer dirigir, para a Cássia, para a Denise e para mim. Tudo bem. A Sinara tem uma pergunta e ela vai falar. Sinara, abre seu áudio, seu vídeo e faz sua perguntinha aí. Eu tenho uma enquanto a Sinara não aparece, gente, que é assim, quantas vezes eu posso repetir a sequência? Tem um limite? Quem vai responder essa? Enéas, não tem limite? Como você vai graduar? Como você vai graduar? O quanto aquilo está te incomodando antes de começar? E você vai percebendo que aquilo está cedendo e, de repente, aumenta. Você vai fazendo até você perceber que aquilo está cedendo. E com as coisas novas que estão aparecendo, você vai fazendo. Então, é como a Enéas ensina para a gente, é o procedimento pessoal da paz. Todo dia, é o faxinão. É o faxinão. Então, você pode fazer sempre. Tá. E pode fazer todo dia?
Não tem limite também. Eu faço todo dia. Eu faço todo dia. Que legal, que legal. E quando é criança, eu faço junto com a criança faz o toque nela? Olha, se a criança que tem a coordenação para fazer, porque ela pode achar que é uma brincadeirinha, mas se é um nenê, por exemplo, do tamanho do meu netinho, que tem 9 meses, e mora na Austrália, eu cato o bonequinho, eu imagino o Oliver e vou fazendo. E aí o cara dorme. Aí o cidadão dorme. Tá? Porque minha filha dá muito trabalho para pegar no sono, então eu posso fazer essa experiência. Então, que você pode e deve, Cíntia. Bárbaro, se ela te acompanha, tudo bem. Eu acho legal sempre o bonequinho. Então, você pega um boneco que você tenha, você vai imaginar que é ela que está no teu colo, e aí você vai dizendo que você ama, aceita, protege, o que você sentir no coração de mãe, mas você não vai levar a sua ansiedade, porque a gente fica ansioso, sei disso. Imagina, eu criei 2, né? Fica irritada, desculpa a sinceridade, a gente fica irritada também. Você primeiro faz a EFT para a tua irritação, sabe? Que você vai aceitar que você está muito brava com aquela criancinha, com aquele alien, que você sabe que não tem que passar por isso, você faz até você sentir que deu, tá? E aí você veja a hora, sei lá, se você põe ela para dormir 6, 7, 8 horas, 1 hora antes, você cata o bonequinho, ou pode catar ele e pôr no seu colo se ela não for hiperativa. Se for hiperativa, não rola, né? E aí você sempre... O que eu faço para o Oliver? Me corrige, Ené, se eu estiver errado. Eu sou um menino lindo, eu sou um menino saudável, mas eu sou um menininho que eu preciso dormir para ficar cada vez mais lindo e cada vez mais saudável. Eu amo, eu te protejo, e eu vou colocando isso nos meridianos, eu vou imaginando ele dormindo. Que é gostoso dormir, para no dia seguinte ele brincar cada vez mais, engatinhar cada vez mais. E aí eu vou colocando as coisas do dia a dia que a minha filha vai me contando, que eu não consegui embarcar para lá, né? Mas então, e ele dorme. Porque você vê quanta gente escreveu aqui que deu sono. Vai dar sono em você e vai dar sono nela. E aí você vai começar a fluir na tua cabeça o âmago da questão, porque você vai chegar a limpar a memória. Né? Vou fazer, gente, depois vou relatar no Instagram. Você vai contando. Você também pode, na conversa com a criança, ela pode dizer, digamos, ela está com medo do escuro. Você então pode fazer de uma maneira lúdica, tipo o ursinho, pega o ursinho, ou como a Denise tem o koala, faz o koala. O koala, vamos dizer que o koala chama o Joãozinho. Então, o Joãozinho tem medo do escuro. Vai fazendo no Joãozinho, e a criança vai fazendo, vai respondendo muito bem, e ela própria passa o medo também. Que delícia, eu vou fazer os dois, gente, né? Vou testar tudo. Desculpa aí, Sinara, te pôr a fila, mas eu não imaginei que a minha resposta ia ser tão legal, viu? Não, já só complementar. Eu ia só complementar respondendo Cássia, a Cíntia. Só responder essa questão aí, olhando do ponto de vista energético, eu já vou costurando as coisas, entende? Quando uma criança tem insônia, muitas vezes ela está revelando alguma insegurança da mãe. Então, quando você for fazer para sua irritação, não faça só para irritação, faça para insegurança também, porque ela está conectada à sua energia. Que legal, Cássia, gratidão, gratidão. Muito bom saber. Cláudia, depois te chamo. Vamos lá, Sinara, faz sua pergunta. Já me responderam bastante respondendo você, porque a minha sobrinha ela tem 2 anos e meio e desde 1 ano de idade ela tem medo de fazer cocô. Ela segura muito, ela faz toda a força do mundo, ninguém consegue nem dobrar as pernas dela, ela faz muita força para segurar. E a gente fica naquela angústia junto, então eu queria saber como que eu faço o FT. Então a Denise está falando ali de segurar no colo. Claro que a mãe dela não acredita nessas coisas, eu não posso fazer diretamente nela, então eu posso pegar um boneco e ir conversando, é assim? Exatamente isso. O Enéas deve lembrar o nome da mestra que lá na Escócia, porque ele que fez esse congresso da Silvana, que ela ensina a pegar o bonequinho e quais as técnicas que ela usa especificamente para crianças. O Enéas deve lembrar do nome dela, eu sinceramente não lembro. Oi? Linda Hartmann, eu acho. Pronto. Procura na internet, você vai encontrar. Ela também é uma outra querida
E ela tem até uma linha de bonecos dela, funciona pra caramba também. Eu aprendi muito com ela também. Tá? Então, dá uma olhadinha lá que vai ser legal. Só